Olá, turma! Hoje a gente está com um vídeo aqui muito legal. Estou trazendo 5 questões relacionadas à razão e proporção. Então, assista o vídeo do início ao fim, entenda o conteúdo. Nós temos grandezas diretamente proporcionais, grandezas inversamente proporcionais, temos escala. Ah, eu estou estudando esse conteúdo agora, Daniel, deu certinho? Então, procura a nossa playlist desse conteúdo, tem muito assunto legal. Assista o vídeo do início ao fim, se não for inscrito, se inscreva no canal, deixa o joinha e acompanhe o vídeo agora. Tá muito bom. Então, turma, essa primeira questão aqui diz assim: em uma escola estudam 240 pessoas e dessas pessoas 160 são do sexo feminino. Qual a razão entre os alunos do sexo masculino e o total de alunos? Então, ele quer a razão entre alunos do sexo masculino e o total de alunos. Logicamente, né? A primeira coisa que nós vamos descobrir é quantos são os alunos do sexo masculino. Eu sei o que? Eu sei que na escola estudam 240 pessoas. Então, dessas 240 pessoas, eu vou subtrair quem? Eu vou subtrair 160 que são do sexo feminino. 240 menos 160 vai ser igual a 80. Então pronto, eu já sei então que do sexo masculino são 80 alunos. Agora nós vamos montar a razão. De que maneira? Razão é uma fração, onde nessa fração coloca na parte de cima o que vem primeiro na frase e embaixo o que vem depois. Ele quer a razão entre alunos do sexo masculino e o total de alunos. Então vamos lá. Alunos do sexo masculino, acabamos de descobrir que são 80. Total de alunos são 240. Então a razão é 80 para 240. Aí elimino o zero de cima com o de baixo, posso fazer isso. Vou simplificar por 8, aqui, 8 em cima e 8 embaixo. Aí vai ser igual, 8 dividido para 8, 1. 24 dividido para 8, 3. Então, a resposta, 1/3, que é a primeira alternativa. Beleza? Na questão 2, segunda questão, diz assim: em um pacote de balinhas tem 7 balinhas de morango para cada 9 balinhas de laranja. Se nesse pacote tem 36 balinhas de laranja, qual a quantidade de balinhas de morango? Então, primeiro vamos montar aqui, vamos rabiscar, que matemática é rabiscando. Ele disse que tem 7 balinhas de morango para cada 9 balinhas de laranja. Então, a primeira razão é 7 para 9. Aonde na parte de cima tem morango, na parte de baixo tem laranja, beleza? A segunda razão tem que obedecer exatamente essa mesma ordem na hora de montar. Ele disse que nesse pacote tem 36 balinhas de laranja. Se na primeira laranja está embaixo, na segunda também laranja deverá estar embaixo. 36 fica embaixo. E ele quer saber qual a quantidade de balinhas de morango. O morango está em cima. A quantidade que ele quer saber também vai estar em cima, que é o X, que eu não sei. Beleza? Feito isso, a gente vai resolver essa grandeza da seguinte ordem. Grandezas montadas a partir de uma razão são sempre grandezas diretamente proporcionais. Então, vamos acompanhar a resolução. Continuando a resolução, né, pessoal? Como eu disse, produto do meio pelos extremos. Então, eu vou multiplicar aqui, ó, iniciando pelo x. 9 vezes x dá 9x, igual a 7 vezes 36. 7 vezes 36, que dá 252. Então, esse x será igual a 252 dividido para 9. 9 multiplicando veio dividindo. X vai ser igual. 252 dividido para 9 dá igual a 28. Então, a resposta é que são 28 que? Balinhas de morango. Beleza? Era o segundo item, era a segunda opção. Vamos à terceira questão do vídeo.
diz assim: sabe-se que a distância real em linha reta de uma cidade A, localizada no estado de São Paulo, a uma cidade B, localizada no estado de Alagoas, é de 2.000 metros. O estudante, ao analisar o mapa, verificou com sua régua aqui a distância entre as duas cidades, A e B. Né? No caso, a cidade lá em São Paulo e a cidade lá em Alagoas. E no mapa deu 8 centímetros. Os dados nos indicam que o mapa observado pelo estudante está na escala de... Pessoal, vamos montar uma escala. Como é que se monta a escala? Numa escala, nós montamos a escala. Na parte de cima, coloca a medida do desenho, ou a medida da reprodução em si, que no caso é a menor medida, vai para cima. Aqui no nosso problema, 8 centímetros. E na parte de baixo, coloca-se a medida real, que no caso aqui são 2.000 metros. Então sempre é isso. Na parte de cima, a medida do desenho, da representação, e na parte de baixo, a medida real. Medida real. E depois nós simplificamos para ficar na razão de 1 para, que é o que nós vamos ver agora. Então, pessoal, a primeira coisa que nós vamos ter que fazer aqui é deixar todos na mesma unidade de medida. Aqui está centímetro, aqui está metro. Conselho, deixe tudo na unidade menor, fica mais simples. Porque quando vai transformar o menor aqui, que está em centímetro, vai transformar o centímetro em metro, normalmente vai dar um número decimal que é chato de trabalhar. Então, deixa tudo na representação da menor unidade, no caso aqui centímetros, viu? Então, já que eu vou deixar tudo em centímetro, na parte de cima eu vou repetir o 8, que não vai ser alterado. O 8 aqui. E eu vou transformar 2.000 metros em centímetro. Eu tenho que lembrar o quê? Eu tenho que lembrar que 1 metro é igual a 100 centímetros. 1 metro são 100 centímetros. Então, fica bem fácil. Eu vou repetir aqui os 2.000 metros, que já está, 2.000. Para transformar metro em centímetro, a unidade que está em metro em centímetro, basta acrescentar 2 zeros. Aqui, vou acrescentar os 2 zeros. Acrescentei. Aí, em escala, o que nós sempre fazemos? Sempre a escala é simplificado pelo número de cima. Então, nós vamos simplificar tudo por 8. Vou dividir por 8 em cima e vou fazer a mesma divisão por 8 também embaixo. Beleza? 8 dividido para 8 dá 1. Toda escala é na razão de 1 para. Então, pronto. Na parte de cima eu já sei que é 1. Agora, vamos simplificar aqui embaixo, né? Na parte de baixo ficou 200.000 aqui, dividido para 8. 2 não dá, vou começar pelo 20. 20 dividido para 8 dá 2. 2 vezes 8, 16. Para 20 falta 4. Baixei esse 0. 40 dividido para 8, 5. 5 vezes 8, 40. Para 40, nada. Falta baixar só 0, falta 3 zeros. Baixa no quociente, 1, 2, 3. Então, está resolvido. Dá uma escala na razão de 1 para 25.000. Tem unidade de medida? Não. Escala não tem unidade de medida. Vamos à nossa quarta questão, pessoal. Para se construir um muro de 17 metros quadrados por dia, são necessários 3 trabalhadores. Quantos trabalhadores serão necessários para construir um muro de 51 metros quadrados com o mesmo tempo de trabalho? Então vamos montar a nossa regrinha de 3, né, pessoal? De um lado eu tenho os metros quadrados. Metros quadrados, que é uma das grandezas. A outra grandeza que eu tenho são os trabalhadores. Ele disse que 17 metros quadrados precisou de 3 trabalhadores. E se fossem 51 metros quadrados, precisaria de quantos trabalhadores? Não sei. Então, vou chamar de X. Agora, eu tenho que notar o seguinte, pessoal. A quantidade de metros quadrados aumentou ou diminuiu? A quantidade de metros quadrados aumentou. Beleza? E a quantidade de trabalhadores para construir no mesmo tempo?
com o mesmo tempo de trabalho, vai ter que aumentar ou vai ter que diminuir? Se eu vou construir mais muro no mesmo tempo de trabalho, a quantidade de trabalhadores também deve aumentar. Então, quando um lado aumenta e o outro lado também aumenta, eu tenho uma regra de 3 direta. Então, é muito tranquilo. Multiplica-se meio pelos extremos. Beleza? Então, deu para perceber que é uma regra de 3 direta, né? Então, vamos multiplicar meio por extremos. 17 vezes x deu 17x igual 51 vezes 3. 3 vezes 51 dá 153. Então, x será igual a 153 dividido para 17. X, que é a minha quantidade de trabalhadores, vai ser igual a 153 dividido para 17 dá igual a 9. Então, vai precisar de 9 trabalhadores. Vamos à nossa última questão. Um automóvel com velocidade de 80 km por hora gasta 15 minutos em certo percurso. Se a velocidade for reduzida para 60 km por hora, que tempo em minutos será gasto no mesmo percurso? Então, vamos montar a nossa razão. Vamos montar aqui. No caso, pessoal, eu tenho a velocidade de um lado, né? E eu tenho o tempo do outro. A primeira velocidade foi 80 km por hora. Com 80 km por hora, ele gastou 15 minutos. A segunda velocidade foi de 60 km por hora. Com 60 km por hora, ele quer saber quanto tempo ele vai gastar. Então, eu vou chamar esse tempo de x. Agora eu tenho que notar o seguinte, pessoal. A velocidade diminuiu. Se a velocidade diminuiu, o tempo de viagem vai aumentar ou vai diminuir? Se o carro está mais lento, o tempo de viagem vai aumentar. Então é isso, turma. O tempo de viagem aqui deveria aumentar, né? Já que a velocidade diminuiu. São grandezas inversamente proporcionais. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter que inverter uma das razões. Eu inverti a primeira, poderia ter invertido qualquer uma delas. Aqui eu vou simplificar, ó, eliminando o zero em cima com o zero embaixo. Beleza? Agora, depois que eu inverto, eu multiplico de forma direta. Ó. Ficou o quê? 6 vezes x, que dá 6x, igual 8 vezes 15, que dá 120. Então, meu x será igual a, esse 6 que está multiplicando, passa dividindo, vai ficar 120 dividido para 6, que é igual a 20. Então, o tempo de viagem vai passar para 20 minutos. Então, esse foi o nosso testezinho rápido de conhecimento sobre razão e proporção. Gostou? Deixa o joinha e até o próximo vídeo.